Então falando sobre a atribuição, e aí o ponto principal é o seguinte, que quando você vai manifestar interesse lá na Secretaria Escolar Digital, você entra no site da Secretaria de Educação, então você entra no site, aí você tinha só duas opções. Então você vai colocar lá, eu quero atribuir 32 aulas, que é bastante aula. E 32 aulas, então esse seria uma quantidade de aulas. Ou então a segunda opção era você vai atribuir 20 aulas. E, e aí é claro que se você for pensar na questão da remuneração, é mais interessante você colocar 32 aulas. Também tem o seguinte, se você coloca 32 aulas, o sistema vai te colocar numa posição, num ranking, numa lista, você vai estar na posição à frente. Então isso daí também pode acontecer. Pode ser que não, pode ser que sim. Então se você colocou 20 aulas, você vai trabalhar menos, vai ganhar menos, e de repente na atribuição inicial, que acontece em janeiro, de repente você nem consiga pegar a aula. Se você vai lá e coloca 20 aulinhas só. E aí a pessoa colocou 32, às vezes ele pode ter uma pontuação menor que a sua, mas ele colocou 32, colocou carga suplementar também. Quer carga suplementar? Sim. Quer trabalhar em mais de uma escola? Sim. Então tudo isso pode fazer com que ele passe na sua frente nessa lista, nesse listão. Então você que tem 10 anos dando aula e 10 anos de magistério, uma pessoa que esteja começando agora ou de repente tem 1 ano, 2, 5 anos, pode passar na sua frente também. Então isso tudo é muito complicado. Então tem essa maldade aí, né? Isso aí é algo muito, muito triste, ter essa maldade de você só ter essas duas opções. O certo era ter o quê? Ter por essa informatização, essa secretaria escolar digital, que está tudo informatizado, você pode fazer da sua casa, pode ir lá entrar no computador e fazer certinho. Você poderia escolher bonitinho ali, não, eu quero só 20 aulas, eu quero só 22, eu quero 32, eu quero 28. E isso não ser usado para ranquear numa lista de classificação, uma lista de classificação geral dos professores, de posicionamento geral dos professores durante a atribuição de aula. O critério principal para a atribuição de aula que é o que a gente vê aí, o critério principal seria o tempo de experiência. Então, a pessoa que tem um tempo de experiência, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, então o que conta é o tempo de experiência. Então, esse é o critério principal para você criar uma lista para os professores contratados atribuírem suas aulas todos os anos, né? Então você faz os deslocamentos dessas escolas aí, você coloca a quantidade de aulas que você quer, você já tem uma pontuação lá, já está no sistema, então não há necessidade de ficar consertando, pedindo para o gerente da escola ficar fazendo levantamento, cara, já está tudo informatizado lá, então não tem essa necessidade. Então é uma maldade que a gente vê acontecendo aí, toda essa burocratização. E o fato é que todo ano vai precisar de uma grande quantidade de professores e esses professores vão ser contratados. Quem está na rede com certeza vai retornar. Só que para que ficar massacrando o professor, para que ficar criando essa ansiedade, ficar fazendo essa maldade aí durante esse período de atribuição, você ficar nessa ansiedade, não sabe o que vai acontecer da sua vida e tal. Então isso é muito complicado. O Estado ele sempre quer fazer o seguinte, ele sempre quer oferecer um serviço gastando o mínimo possível.
Então, por exemplo, o que move a escola hoje em dia é o que é a escola? A escola é, primeiramente, os alunos, depois os professores, depois o espaço escolar também é importante, né? Você precisa de uma escola, um espaço físico, você precisa de uma comida, então uma merenda na escola, uma alimentação na escola é muito importante, e a moça que prepara a comida, a cozinheira. Então a escola funciona a partir disso. Então o Estado ele quer fazer o seguinte, ele constrói uma escola lá e quer colocar a maior quantidade de alunos lá dentro, quer levar o mínimo de comida para aquela escola ali, quer levar o mínimo de funcionários, por exemplo, na cozinha, né? Você vai colocar uma cozinheira lá para, se ele puder, ele coloca uma cozinheira para trabalhar nos 3 turnos, para cuidar disso tudo aí. Se ele puder, ele coloca se ele puder não, ele faz isso, né? Então ele coloca a maior quantidade de alunos na sala dessa escola e coloca um professor naquela sala e para atender a maior quantidade de alunos possível. Então, se ele puder contratar um professor só, para ele trabalhar em 3 turnos, para ele atribuir 35 aulas de manhã, 35 aulas à tarde, 25 aulas à noite, ele vai fazer isso. Então, se ele puder contratar um professor para dar aula de matemática, de português, de educação física, de artes, de inglês, ele vai fazer isso. Então ele quer gastar o mínimo possível nesse sentido aí, né? Com a alimentação, com a moça que serve a merenda, então uma cozinheira só, o mínimo de comida possível, uma escola apenas na cidade ou no bairro aí, na cidade, né? Construir só uma escola, colocar todas as crianças ali e contratar um mínimo de professor para atender todas as crianças. Então, se ele puder contratar um professor só para atender todas essas crianças e todas essas disciplinas, ele vai fazer isso daí. E acontece o seguinte, a educação pública ela tem uma receita, então o Estado, essa educação pública é paga, né? Então ele recolhe através dos impostos esse montante e aí ele vai ter uma quantidade lá de dinheiro e aí ele vai pagando o mínimo possível, vai pegar uma parte desse dinheiro e vai pagar, vai ser direcionado para essa merendeira, para esse professor e para esse espaço físico, essa escola que está construída aí. Então, e aí, por que ele tem que gastar o mínimo? Porque aí vai sobrar muito dinheiro. Sobrando muito dinheiro, o que vai acontecer com esse dinheiro? Esse dinheiro, esse muito dinheiro que sobra, vai ser destinado para quem? Aí vem os altos cargos da Secretaria de Educação. Então ele vai gastar. A educação ela tem muito dinheiro. Então essa pasta de educação tem muito dinheiro. Então muito dinheiro vai ser gastado com empresas, né? Que oferecem serviços de internet, comprando televisor, computadores, que mais? Você tem os altos cargos, né? Então você tem o secretário de educação, tem o secretário do secretário de educação, tem o secretário do secretário de educação, o diretor de educação, o secretário de educação básica de educação, então você tem vários diretores, vários supervisores e muita gente ali em cima ganhando um salário de 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 40, 50, 60 mil reais. Então a Secretaria de Educação ela faz isso. Ela quer gastar o mínimo com professores, com a moça da cozinha, com espaço físico, construir o mínimo de escola, ter uma sala super lotada lá, para ter muito dinheiro, esse dinheiro ser usado na educação, mas não em benefício direto ali da aluna. Então esse dinheiro vai ser usado nesses altos cargos para beneficiar essas grandes empresas que prestam serviço à educação, fazer materiais didáticos e tudo mais.
Então o Estado ele sempre faz isso. Então na educação é assim, ela vai querer gastar o mínimo ali com essas coisas e vai inventar. E aí tem outros cargos e outros cursos muito maiores que o grande dinheiro da educação vai para lá. Então todo ano a gente vê sempre um aumento no investimento em educação. E esse dinheiro vai para lá, não vai para o professor e não vai para a escola, nem vai para a merenda. E é isso daí.